Ligue para quem quiser. Foi assim que o gerente falou, rindo, na frente de todo mundo, convencido de que aquilo não ia dar em nada. O homem simples não discutiu, só pegou o celular e ligou. Até que, segundos depois, o telefone do gerente tocou. E quando ele ouviu a voz do outro lado, já era tarde demais. A recepção da empresa era ampla, silenciosa e organizada de um jeito que deixava claro, já nos primeiros segundos, o tipo de ambiente que aquele lugar exigia. Tudo ali parecia funcionar dentro de um padrão bem definido. As pessoas falavam baixo, andavam com pressa e raramente olhavam para os lados. Era um espaço onde cada um sabia exatamente o seu papel e onde quem não se encaixava nisso se tornava imediatamente visível. Foi assim que Alfredo Duarte chamou atenção. Não porque fez algo errado, não porque foi invasivo, mas porque, dentro daquele cenário, ele simplesmente não combinava com o restante. Roupas simples, bem cuidadas, mas sem qualquer sinal de formalidade corporativa. Um sapato gasto, porém limpo. Postura tranquila, olhar direto. Ele não parecia perdido nem inseguro. Pelo contrário, havia ali uma segurança silenciosa, típica de quem não precisava provar nada para ninguém. Ele se aproximou do balcão com calma. "Bom dia", disse com educação. A recepcionista levantou os olhos, avaliando-o rapidamente, como já estava acostumada a fazer com qualquer pessoa que entrasse ali sem identificação visível. "Bom dia, o senhor tem horário agendado?" "Não", respondeu Alfredo. "Eu só preciso falar com alguém responsável. É rápido." Ela hesitou. Não era exatamente um pedido fora do comum, mas também não era o tipo de solicitação que ela sabia como resolver sem seguir o protocolo. "O senhor poderia me informar o assunto?" "É algo pessoal. Eu só preciso fazer uma ligação ou que alguém leve um recado." A resposta não ajudou. Naquele ambiente, tudo precisava de clareza, de registro, de justificativa. Algo pessoal não encaixava em nenhuma das opções que ela tinha para oferecer. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, uma voz surgiu ao lado. "Algum problema?" Rogério Vasconcelos já estava ali. Ele não apareceu por acaso. Observava a recepção à distância quando percebeu a situação. E, pelo pouco que viu, já tinha formado uma opinião. Se aproximou com passos firmes, postura rígida e aquele olhar que analisava mais do que ouvia. "Esse senhor gostaria de falar com alguém da empresa", explicou a recepcionista. Rogério olhou para Alfredo de cima a baixo. Não demorou nem 2 segundos para decidir. "O senhor tem agendamento?" "Não, mas é algo rápido. Eu só preciso..." "Sem agendamento não tem atendimento", cortou Rogério, antes mesmo de ouvir o restante. O tom não era alto, mas era definitivo. Alfredo manteve a calma. "Eu entendo, mas não preciso de reunião. Só preciso entrar em contato com alguém. Pode ser por telefone mesmo." Rogério cruzou os braços. Para ele, aquilo já estava claro demais. "O senhor sabe quantas pessoas passam aqui por dia dizendo que é rápido?" Não era uma pergunta, era um aviso. Alfredo sustentou o olhar. "Eu imagino, mas o meu caso realmente é." Rogério não gostou da resposta, não pelo conteúdo, mas pelo fato de que aquele homem não recuava como a maioria faria. "Olha, vamos evitar perder tempo", disse com um leve suspiro de impaciência. "Se o senhor não tem horário, não tem cadastro e não consegue dizer exatamente com quem quer falar, não tem como ajudar." A frase foi educada na forma, mas não na intenção. Alfredo percebeu e, ainda assim, não mudou o tom. "Eu consigo dizer sim, só não achei que precisava." Rogério inclinou levemente a cabeça, agora interessado, mas não de forma positiva. "Então diga." Alfredo fez uma pequena pausa. "Eu preciso falar com Henrique Duarte." O nome ficou no ar por um segundo. A recepcionista arregalou os olhos de leve. Rogério sorriu.
Mas não foi um sorriso de surpresa, foi de descrédito. O senhor precisa falar com o dono da empresa? A pergunta veio carregada de ironia, e naquele momento a situação deixou de ser apenas um atendimento negado. Virou julgamento. E para Rogério, aquilo já tinha um fim definido. O sorriso de Rogério não desapareceu. Na verdade, ele se ampliou um pouco, como se aquela situação tivesse deixado de ser apenas um atendimento e se transformado em algo quase curioso. O senhor precisa falar com o Henrique Duarte, repetiu com um leve aceno de cabeça. Diretamente. Alfredo não mudou a expressão. Sim. A resposta simples pareceu irritar mais do que qualquer insistência anterior. Rogério soltou um pequeno riso pelo nariz, desviando o olhar por um instante, como se procurasse confirmar com alguém ao redor que aquilo era, de fato, o que parecia. E o senhor acredita que vai conseguir isso? Como? A pergunta não buscava resposta. Era provocação. Algumas pessoas que passavam pelo saguão começaram a desacelerar discretamente. Não o suficiente para parecer que estavam olhando, mas o bastante para acompanhar o que estava acontecendo. Situações assim, naquele tipo de ambiente, tinham um magnetismo silencioso. Alfredo manteve o tom. Eu não disse que vou entrar na sala dele, só preciso falar com ele. Ah, entendi, respondeu Rogério, com sarcasmo evidente. Então o senhor acha que é só chegar aqui, sem avisar, sem marcar, e pedir para falar com o dono da empresa como se fosse algo simples? Alfredo respirou com calma. Eu não disse que é simples. Disse que é rápido. A resposta veio limpa, sem confronto, mas também sem submissão. E isso começou a incomodar. Rogério descruzou os braços e deu um passo mais próximo do balcão, apoiando uma das mãos na superfície, inclinando-se levemente para frente. Vamos deixar uma coisa clara, disse, agora com o tom mais firme. Aqui não funciona assim. Existe procedimento, existe organização e, principalmente, existe respeito pelo tempo das pessoas. A palavra respeito soou deslocada, mas ninguém comentou. Alfredo sustentou o olhar. Eu concordo. Ótimo, respondeu Rogério rapidamente. Então o senhor entende que não pode simplesmente aparecer aqui e exigir algo. Eu não exigi nada, interrompeu Alfredo pela primeira vez. A interrupção não foi agressiva, mas foi direta e suficiente para quebrar o ritmo que Rogério tentava impor. O gerente travou por um segundo, não pela interrupção em si, mas pelo fato de que ela não veio acompanhada de nervosismo, veio acompanhada de controle. Isso o irritou. Olha, disse agora sem qualquer esforço para disfarçar o incômodo, eu estou tentando ser educado aqui, mas o senhor está insistindo em algo que não vai acontecer. Alfredo assentiu levemente. Eu só pedi uma ligação. E eu já disse que não é possível, respondeu Rogério seco. A menos que o senhor tenha um contato direto, o que, convenhamos, não parece ser o caso. A frase veio com peso e com intenção. Foi ali que o ambiente mudou de vez. Não era mais um bloqueio, era exposição. Alfredo percebeu, mas não reagiu como esperado. Ele apenas levou a mão ao bolso com calma. Eu tenho, mas não achei que seria necessário, já que estou aqui. Rogério franziu a testa. Tem o quê? O contato. Um silêncio curto se formou. Não de tensão, mas de dúvida. A recepcionista olhou rapidamente para Rogério, tentando entender se aquilo mudaria alguma coisa. Rogério, por outro lado, não recuou. Pelo contrário, ele sorriu de novo. Dessa vez com mais segurança. Como quem acha que acabou de confirmar o que já suspeitava. Claro que tem, disse balançando a cabeça de leve. Todo mundo que chega aqui tem um contato. Alfredo não respondeu. Apenas tirou o celular do bolso. Movimento simples, sem pressa, sem nervosismo. Rogério observou e decidiu encerrar aquilo de uma vez. Endireitou o corpo, cruzou os braços novamente
e falou com um tom que fez com que até quem estava passando mais ao fundo desacelerasse para ouvir melhor. Faz o seguinte, disse com um leve riso. Liga. A palavra saiu curta, cortante. Liga para quem você quiser. Agora não havia mais disfarce. Não era um desafio implícito. Era direto. Se alguém atender, continuou com o mesmo tom. Eu mesmo faço questão de ver quem é. O silêncio que se seguiu foi diferente, porque naquele momento todos ali sabiam exatamente o que estava sendo dito e o que estava sendo esperado. Rogério tinha certeza de que aquilo terminaria ali, de que aquele homem não teria para quem ligar, de que em poucos segundos o celular voltaria para o bolso e tudo voltaria ao normal. Alfredo não disse nada, apenas desbloqueou o aparelho. Procurou um nome e pressionou o botão de chamada. Levou o celular ao ouvido e esperou. Os primeiros segundos passaram em silêncio. Alfredo manteve o celular junto ao ouvido, com a mesma calma de antes. Não havia pressa no gesto, nem expectativa visível no rosto. Era como se ele já soubesse exatamente o que iria acontecer. Do outro lado do balcão, Rogério observava. Braços cruzados, expressão confiante. Um leve sorriso que denunciava a certeza de que aquilo não daria em nada. Para ele, aquela era apenas mais uma tentativa frustrada de alguém que não aceitava ouvir um não. A recepcionista desviava o olhar entre os dois desconfortável. Algumas pessoas que passavam pela recepção diminuíam o ritmo, fingindo interesse em outras coisas, mas claramente acompanhando a cena. O telefone ainda chamava. E então... Alô? A voz do outro lado atendeu. Alfredo falou sem alterar o tom. Henrique, não disse senhor, não disse doutor, apenas o nome. Rogério percebeu, e aquilo, pela primeira vez, gerou uma pequena dúvida. Sou eu, continuou Alfredo. Estou aqui na recepção da empresa. Fez uma pausa breve. Tentei falar com alguém, mas não estão deixando. A forma como ele falou não carregava reclamação. Era apenas descrição. Não precisa descer, disse em seguida. Eu só queria resolver isso rápido. Do outro lado da linha, Henrique Duarte escutava em silêncio. Ele conhecia o pai. Sabia reconhecer quando algo não estava certo apenas pelo modo como ele falava. O que aconteceu? Perguntou, já com outro tom. Alfredo respondeu com simplicidade. Nada demais. Só não quiseram ligar para você. Uma pausa, curta, mas suficiente. Henrique não fez mais perguntas. Não precisava. Fica aí, disse apenas. Eu vou resolver. E desligou. Alfredo tirou o celular do ouvido, guardou no bolso, sem olhar para Rogério, sem dizer nada. Rogério soltou um pequeno riso. E aí? Perguntou com ironia. Conseguiu falar com o dono da empresa? A provocação veio fácil, automática. Consegui, respondeu Alfredo. Simples, direto. Rogério balançou a cabeça. Claro que conseguiu, disse com desdém. Para ele, aquilo não mudava nada. A cena já estava encerrada. Na cabeça dele, aquela ligação tinha sido apenas uma tentativa de manter a postura. Nada além disso. Ele estava prestes a se virar, pronto para encerrar a situação de vez, quando o som de um telefone interrompeu o momento. Não foi um telefone qualquer, foi o dele. O aparelho vibrava sobre o bolso do paletó. E havia algo naquele toque que não era comum. Rogério parou, colocou a mão no bolso, puxou o celular, olhou para a tela. E naquele instante, o sorriso desapareceu. O nome que aparecia ali não deixava espaço para dúvida. Henrique Duarte. Por um segundo, Rogério ficou imóvel. O corpo ainda na mesma posição, mas a expressão completamente diferente. O ambiente percebeu. A mudança foi sutil, mas suficiente. A recepcionista olhou para o celular, depois para ele e então para Alfredo. Rogério atendeu. Doutor Henrique, disse tentando recuperar a postura. Não conseguiu.
porque a voz do outro lado não entrou em conversa, entrou em comando. Rogério, sem cumprimento, sem introdução, apenas o nome. Quem é o homem que está aí na recepção? A pergunta veio direta, sem espaço para desvio. Rogério olhou para Alfredo, agora com atenção real. Ele disse que queria falar com o senhor, mas não tinha horário. Eu sei quem ele disse que queria, interrompeu Henrique. A voz continuava controlada, mas havia algo nela que Rogério nunca tinha ouvido antes. Eu estou perguntando quem é ele. O silêncio durou 1 segundo. Rogério abriu a boca, mas não respondeu, porque pela primeira vez desde o início daquela situação, ele não tinha certeza de nada. E isso era novo e perigoso. Do outro lado da linha, Henrique completou, com a mesma calma. Mas agora, impossível de ignorar. Esse homem é meu pai. O tempo pareceu parar por 1 segundo. Rogério não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque simplesmente não conseguiu. A informação demorou 1 instante para se organizar dentro da mente dele. Não fazia sentido. Não combinava com a cena, com a aparência, com tudo que ele tinha assumido desde o começo. Mas era verdade. E o pior não era isso. O pior era tudo o que ele já tinha feito antes de saber. A mão que segurava o celular ficou mais firme. Eu não sabia, disse finalmente com a voz mais baixa do que antes. Do outro lado, Henrique não respondeu de imediato. E esse silêncio teve mais peso do que qualquer bronca. Isso não muda nada, disse Henrique então. A frase veio calma, mas dura. Não muda o que aconteceu. Rogério engoliu seco, olhou rapidamente ao redor. Agora não havia mais olhares discretos. Todos estavam atentos. A recepcionista, os funcionários que passavam, até mesmo quem estava mais distante, tinha percebido que algo sério estava acontecendo. A autoridade dele já não estava mais intacta. O senhor quer que eu resolva isso agora? Tentou buscando algum caminho. Já devia ter resolvido, respondeu Henrique sem elevar o tom. Não havia pressa na fala, mas havia decisão. Você está na recepção da minha empresa, continuou, e tratou alguém como se não tivesse valor nenhum, só porque achou que podia. A frase caiu com peso, porque era exatamente isso. Não havia como negar, não havia como justificar. Rogério tentou falar. Eu só estava seguindo normas. Não, interrompeu Henrique. Você estava escolhendo. Agora não era mais uma conversa, era um posicionamento. Seguir procedimento não é desrespeitar alguém, completou. Isso foi você. O silêncio voltou, mas dessa vez era definitivo. Rogério sentiu. Sentiu na forma como ninguém ao redor se mexia. Sentiu na ausência de qualquer apoio. Sentiu no próprio corpo, que já não sustentava a mesma postura de antes. A partir de agora, disse Henrique mantendo o mesmo tom, você não responde mais pela recepção. A frase foi direta, sem explicação longa, sem dramatização. Eu estou pedindo para o administrativo assumir aí imediatamente. Você sobe depois. Não foi uma sugestão, foi decisão. E o mais pesado não foi o conteúdo. Foi o momento, diante de todos, sem privacidade, sem proteção. Rogério não respondeu. Não havia o que dizer. E Rogério, completou Henrique antes de desligar, aprende uma coisa. A pausa veio breve, mas suficiente. Quem você decide ignorar diz mais sobre você do que sobre a pessoa. A ligação caiu. O som do telefone desligando pareceu mais alto do que deveria. Rogério continuou segurando o aparelho por 1 segundo a mais, como se precisasse de tempo para entender que aquilo realmente tinha acontecido. Mas não havia dúvida. A autoridade dele tinha acabado ali. Ele abaixou o celular lentamente. E pela primeira vez, desde que entrou naquela recepção como gerente, não sabia exatamente o que fazer com o próprio corpo.
Não havia postura a sustentar, não havia frase pronta, não havia controle. A recepcionista evitava olhar diretamente para ele. Os funcionários, que antes apenas observavam agora, fingiam estar ocupados, mas não conseguiam esconder completamente a atenção. O ambiente tinha mudado, e ele sentia isso. Sentia no silêncio. Sentia na ausência de respeito automático. Sentia no fato de que ninguém mais parecia esperar uma decisão dele, porque ela já tinha sido tomada. E não por ele. Rogério respirou fundo. Endireitou o paletó, um reflexo, mas vazio. Ele olhou para Alfredo. Pela primeira vez, sem julgamento, sem superioridade, mas também sem saber exatamente como se posicionar. Porque agora não era mais sobre quem Alfredo era, era sobre quem ele tinha sido ali, e isso não dava para desfazer. Alfredo continuava no mesmo lugar, mesma postura, mesma calma, como se nada nele tivesse mudado. E de fato não tinha, mas tudo ao redor tinha. O silêncio que ficou depois da ligação não era comum. Não era apenas o fim de uma conversa difícil. Era o tipo de silêncio que surge quando algo muda de verdade. Quando uma situação ultrapassa o constrangimento e se transforma em consciência. Rogério ainda estava parado. Não havia mais nada nele que lembrasse o homem que, minutos antes, conduzia aquela recepção com segurança e controle. A postura tinha cedido, o olhar já não sustentava firmeza e qualquer tentativa de recompor a autoridade parecia vazia. Ele olhou para Alfredo novamente, dessa vez sem pressa, sem julgamento, como se estivesse tentando entender o que não tinha visto antes. Alfredo percebeu. E pela primeira vez, desde que entrou ali, decidiu falar. Não com dureza, não com ironia, mas com a mesma calma que manteve o tempo todo. Eu não precisava que você soubesse quem eu sou. A frase saiu simples, sem peso aparente, mas ficou. Rogério não respondeu, apenas escutou. Eu só precisava que você me tratasse como alguém. Alfredo não levantou o tom. Não acusou, não apontou. O problema não foi me barrar, continuou. Foi a forma como você decidiu fazer isso. A recepção inteira parecia escutar, mesmo sem olhar diretamente. Você não errou porque não me reconheceu, disse ele com tranquilidade. Errou porque decidiu que eu não tinha valor antes de saber qualquer coisa. As palavras não vieram rápidas. Vieram no tempo certo. Cada uma ocupando o espaço necessário. Rogério abaixou o olhar. Não por obrigação, mas porque naquele momento não havia mais defesa possível. Nenhuma justificativa cabia ali, porque tudo o que tinha sido feito tinha sido escolha. Alfredo deu um pequeno passo para o lado, ajustando levemente o posicionamento do corpo, como quem se prepara para sair. Mas antes, disse mais uma coisa. Se eu fosse só mais um, começou. Isso continuaria sendo errado do mesmo jeito. Agora não era mais apenas sobre ele, era sobre qualquer pessoa, sobre qualquer situação. E isso foi o que mais pesou, porque tirava qualquer desculpa. Rogério permaneceu em silêncio, e pela primeira vez, desde que ocupava aquele cargo, ele não estava sendo avaliado pelo que sabia fazer, mas pelo que tinha escolhido ser. Alfredo assentiu levemente com a cabeça, como quem encerra uma conversa sem precisar de resposta, e então saiu. Passou pela porta com o mesmo ritmo com que entrou, sem olhar para trás, sem esperar reação, sem carregar vitória, mas deixando algo ali, algo que não precisava de reforço, porque já tinha sido entendido. Naquele dia, ninguém saiu daquela recepção falando sobre autoridade, ou sobre cargo, ou sobre quem mandava. A única coisa que ficou foi a lembrança clara de que respeito não depende de posição, depende de escolha, e que às vezes a maior queda de alguém não acontece quando perde o cargo, mas quando percebe, tarde demais, quem decidiu ser. Naquela recepção,
Tudo continuou funcionando como sempre. As portas abriram e fecharam. Os funcionários voltaram aos seus lugares. As conversas seguiram em tom baixo, como se nada tivesse acontecido. Mas quem esteve ali sabia. Alguma coisa mudou. E não foi a chegada de alguém importante. Foi a forma como alguém foi tratado antes de ser reconhecido. Porque, no fim das contas, não foi o nome que estava no telefone que fez a diferença. Foi o que veio antes disso. Foi a decisão de olhar para alguém e já concluir quem aquela pessoa era, sem ouvir, sem entender, sem dar espaço. E esse é o tipo de erro que não acontece só em uma recepção. Ele acontece todos os dias, em pequenas atitudes, em julgamentos rápidos, em certezas construídas pela aparência. A história de Alfredo não é sobre influência, não é sobre poder, é sobre algo muito mais simples e muito mais difícil de manter: respeito. Porque quando o respeito depende de quem a pessoa é, ele deixa de ser respeito e vira conveniência. E talvez seja exatamente por isso que aquela situação tenha sido tão marcante, porque ela expôs uma verdade que muita gente evita encarar. Não é difícil tratar bem alguém importante. Difícil é tratar com dignidade quem você acredita que não pode te oferecer nada. E é justamente aí que o caráter aparece. Não no momento em que você ganha algo, mas no momento em que você acha que não precisa perder nada. E agora eu quero saber de você. Se você estivesse no lugar do gerente, você teria agido diferente? Ou acha que no dia a dia, muita gente ainda trata as pessoas com base na aparência, sem nem perceber? E me conta aqui nos comentários, você já viveu uma situação em que foi subestimado ou viu alguém sendo tratado assim? Eu leio tudo e aproveita para me dizer também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu gosto muito de saber de onde vocês estão acompanhando o canal. Se essa história te fez refletir, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que respeito não depende de cargo, depende de caráter. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos na próxima história.